Valeu. Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos todos de volta. Eu me chamo Bárbara e agora a gente vai dar início a mais uma palestra da nosso Biociclo. O tema dessa palestra é Covid-19 e Fake News. O que eu tenho com isso? Com o palestrante Rômulo Leão Silva Neres. Rômulo, ele é graduado em Biofísica pela UFRJ e mestre em Microbiologia também pela UFRJ. Atualmente, ele é aluno de doutorado com ênfase em Imunologia e Inflamação, tendo feito parte da sua pesquisa na University of California, Davis. Além disso, ele ganhou uma bolsa de estudos pela Dimension Science para estudar a genética do coronavírus e suas mutações. Rômulo, seja muito bem-vindo ao nosso evento, que todos possam aproveitar essa palestra, e agora é com você. Opa! E aí, pessoal, boa tarde. Muito obrigado, Bárbara, pelo convite. Muito obrigado à comissão organizadora também por ter acreditado, ter confiado, ter me chamado para isso. E hoje eu vou conversar um pouquinho mais com vocês exatamente sobre isso que a Bárbara acabou de falar, que é basicamente Covid-19 e fake news. O que eu tenho com isso? Eu escolhi falar sobre esse tema, né, quando a comissão organizadora me fez o convite, porque eu achei que ele é muito relevante para nós biólogos, apesar de eu ser bacharel em biofísica, né, eu sou biólogo também, né, ciências biológicas, modalidade biofísica, então somos irmãos. E é fundamental nesse período que a gente discuta um pouco sobre o papel dos pesquisadores, dos educadores, dos cientistas, dos profissionais de ciências da vida com relação à pandemia e fake news. Então, eu vou ser bem direto, vou usar exemplos pessoais também, para quem não me conhece. No final, a gente vai estar aberto para algumas perguntas. A gente pode discutir um pouco mais esse tema da maneira que vocês acharem melhor, sintam-se à vontade. Então, tinha muitas maneiras de a gente fazer a introdução, mas eu tenho certeza que todo mundo já está cansado de ouvir falar da Covid-19. Ela é transmitida por um vírus, o SARS-CoV-2, que a gente já sabe, surgiu no final do ano passado, a gente está no meio de uma pandemia atualmente, e eu queria começar porque eu acho muito importante sempre ter isso na cabeça, né? Então eu queria começar com as estatísticas atualizadas. Elas foram atualizadas, eu peguei esses dados há pouco mais de 2, 3 horas atrás, para trazer eles bem fresquinhos para vocês. E a gente, no Brasil, até agora, confirmados, tem mais de 5 milhões de casos. A gente sabe que existe subnotificação também, e é por isso que a gente não tem mais acompanhado a pandemia a partir do número de casos, a gente tem acompanhado ela a partir do número de mortes, infelizmente, e o Brasil está entre os países com maior número de mortes. Só no último período, né, desde ontem, a gente teve mais de 30 mil novos casos e 754 novas mortes. Se a gente observar o padrão que a gente tem ao longo dos últimos 2 meses, a gente vai ver que o país apresenta uma tendência de queda no número de casos, mas essa tendência de queda ainda está longe de ser um indicador bom, um indicador positivo. A gente ainda tem mais de 700 mortes, 600, 700 mortes por dia sendo diagnosticadas, né? A média móvel, ela está sempre em torno de 500, e ter um fenômeno que provoca 500 mortes especificamente por dia ainda está muito longe do ideal. A gente também está longe dos principais marcadores para se dizer que o país está livre da pandemia. Então, a Covid-19 ainda é uma realidade, a pandemia não acabou, e a gente tem as pessoas falando sobre o novo normal, sobre retomar as coisas, e a situação ainda não é essa. Eu espero que em breve seja. Os profissionais da saúde têm trabalhado muito para isso, mas esse é o cenário que a gente tem no momento. Então, para quem não me conhece, eu fui apresentado pela Bárbara, né? Eu sou bacharel, mestre, sou doutorando em imunologia agora, estou terminando meu doutorado, trabalho desde a minha graduação com infecções virais, então já tem mais de 10 anos, já trabalhei com dengue, zika, chikungunya, já trabalhei com vírus que provavelmente a maioria de vocês não ouviu falar, maiário, síndibis, vírus da estomatite vesicular. E recentemente, por causa da pandemia, eu comecei a trabalhar também com Covid-19 no laboratório, e não só isso, tenho sido também consultor da mídia
como especialista em Covid-19, discutindo os assuntos que estão mais em pauta. É interessante porque esses são algumas das fake news que eu ajudei a desmentir, né, como consultor ao longo dos últimos meses, mais ou menos desde março, quando a pandemia começou. E se vocês verem, olharem, né, os títulos aqui, vocês vão ver que as fake news são das mais variadas, né, desde fake news sobre falsos tratamentos, né, tipo, enxofre destrói coronavírus, jogar água sanitária na rede de esgoto para evitar contaminação, até fake news que tem um contexto mais geopolítico, né? O surto teve início na China, como uma pandemia de gripe suína. Em 2003 já se falava da Covid, isolamento social aumenta a carga viral. E aí eu parei para fazer essa conta e cheguei à conclusão de que, em média, desde o início da pandemia, eu desmenti uma fake news em algum veículo de mídia, uma fake news diferente a cada 5 dias. Esse só o meu trabalho durante a pandemia. A gente tem ouvido uma série de divulgadores, uma série de pesquisadores falando sobre a pandemia, né, falando também contra a fake news. A gente tem, por exemplo, o Átila e a Marina, que tem feito um trabalho excelente em trazer alguns dos estudos que têm se desenvolvidos lá fora, discutir o andamento da pandemia. A gente tem Natália Pasternak, tem uma série de outros pesquisadores que também têm feito o mesmo trabalho. Então eu quero, com essa frase, né, com essa evidência, propor para vocês pensar o quanto de fake news, o quanto de informação falsa a respeito da pandemia tem sido gerada desde o início. A gente vai discutir nessa palestra um pouquinho de por que isso é tão grave, e o que vocês, enquanto profissionais também das ciências da vida, seja como biólogos, futuros professores, pesquisadores, analistas, independente da área de atuação de vocês, por que vocês têm o dever de combater isso e como a gente pode fazer isso junto. Então eu queria propor para vocês comparar essas duas coisas. A primeira é o print de uma fake news que eu recebi, eu desmenti também, essa para o G1, se eu não me engano, uma fake news que eu recebi no WhatsApp por pessoas próximas a mim, que diz que o Covid-19 é imune a organismos com pH maior do que 5,5. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudam a aumentar o nível de pH para combater o coronavírus. E aí tem uma lista de alimentos com pHs, com seus respectivos pHs, e aí vem no final: não guarde essas informações apenas para você. Passe para toda a sua família e amigos, tome cuidado e Deus abençoe. Se você é da área de biologia, se você já teve fisiologia, microbiologia, bioquímica, você sabe que esse texto apresenta uma série de inconsistências, tem uma série de erros de cara, assim. É quase intuitivo para alguém que estuda biologia ou que estuda ciências da saúde, ciências da vida, olhar para esse texto e falar: gente, está tudo errado aqui. Primeiro, eles chamam a doença de vírus, eles dizem que o vírus é imune a um organismo com pH maior do que X, só que o pH em diferentes partes do nosso corpo é diferente. No nosso estômago é 2, no nosso sangue é 7,3, 7,4 no máximo. E ingerir alimentos com um determinado pH não modifica o pH da maioria dos nossos tecidos, e além disso, esses pHs que estão listados para esses alimentos provavelmente não existem. Então, claramente, rapidamente, a gente consegue identificar uma série de coisas que são falsas. Mas essa notícia ganhou muita popularidade na época que ela foi solta, alguns meses atrás. Eu recebi de mais de uma fonte, na verdade, e muita gente se posicionou na internet acerca disso, como se fosse uma discussão polarizada, contra, a favor. Por outro lado, eu tenho aqui um artigo já de 2012, prestem atenção para o ano, que compilava uma série de achados e mostrava que uma dieta que é baseada em alimentos com pH mais elevado não faz diferença, ou não faz tanta diferença na saúde em geral. E aí eu pergunto para vocês, esse é um conhecimento que já é datado, tem pelo menos 8 anos essa revisão, então ele está comentando coisas que tinham sido descobertas ainda mais anteriormente. Mas em qual das duas é mais provável que uma pessoa leiga
sem instrução ou sem formação especializada em biologia, acredite. Com certeza, a gente sabe que é muito mais provável que a pessoa acredite nessa primeira notícia, por mais absurda que ela pareça para a gente. E aí é o que eu quero discutir com vocês hoje. Por que é que isso acontece? Quais são os fenômenos que fazem isso acontecer? Qual é a diferença? Qual é o nosso papel nesse meio termo? Então a gente vai entrar nas sessões de porquê. Os porquês fundamentais de por que essas fake news elas são tão proeminentes, elas ganham território tão mais rápido do que o conhecimento real, são duas coisas principais, né? Duas categorias principais. A primeira delas, né, ela é mais associada a indivíduos em geral, as pessoas comuns, que é primeiramente o impacto da educação especializada, principalmente dentro do nosso país. Então, comparado com outros países, se a gente for olhar essa tabelinha aqui da OCDE, por exemplo, a gente vai ver que o Brasil é um país que tem um número considerado baixo de cientistas e de pesquisadores em geral. Ou seja, o Brasil é um país que tem um baixo número de especialistas em determinados assuntos. Se a gente considerar, né, que o ensino superior e, por consequência, a pós-graduação, como mestrado, como doutorado, eles vão, né, estreitando os laços de uma pessoa com conhecimento específico, né, vão trazendo ela mais para um sentido de especialização. O Brasil é um país que tem pouca mão de obra especializada e, por consequência, a gente acaba tendo uma menor probabilidade de difundir informação, de transmitir informação. A segunda é uma característica que é inata do indivíduo, do ser humano. A aprendizagem por observação, ela requer atenção. Ou seja, para que a gente aprenda observando, interpretando coisas à nossa volta, a gente precisa estar atento àquilo. E já é sabido, tem esse estudo aqui, que é um estudo feito para marketing, mas é um estudo bem interessante. Ele tem algumas controvérsias, mas os dados brutos dele são bastante interessantes, né, que a Microsoft encomendou com um grupo de neurologistas sobre a atenção de indivíduos durante a experiência com a internet, principalmente em dispositivos móveis, né, celulares. É um estudo feito no Canadá, ele é de 2015, mas ele mostra que os primeiros segundos da interação do indivíduo com uma mídia digital, por exemplo, que é uma das principais formas da gente receber informação hoje em dia, são os segundos cruciais na atenção e na aprendizagem. Provavelmente vocês vão conseguir pensar isso com um exemplo muito simples, que é o fato de que eu tenho amigos que dizem que preferem desistir de ver um vídeo do que assistir uma propaganda até o final, por exemplo. Então irrita estar assistindo um vídeo e do nada começa uma propaganda. A propaganda pode durar 5 segundos. Esses 5 segundos já são o suficiente para fazer com que a pessoa se desinteresse de ver o vídeo. Ela simplesmente pausa ou pula o vídeo ou salva para ver mais tarde. Ou assim que aparece o botão de pular propaganda, ela pula o mais rápido possível. Então, os primeiros momentos da interação de uma pessoa com informação é que vão decidir se ela vai consumir aquela informação e, no final, se ela vai aprender aquela informação, se ela vai consolidar, sedimentar aquilo. Então, isso fica muito claro quando a gente olha para fake news, no formato dessa que eu trouxe para vocês, por exemplo. Por que ela é tão mais difundida do que um artigo científico? As diferenças estão todas claras. Primeiro, ela usa um meio de divulgação que é muito simples, muito básico, o WhatsApp. O WhatsApp ele é utilizado provavelmente por mais de 80% da população brasileira, segundo o último estudo que eu dei uma olhada. E essa mensagem, essa informação é extremamente apelativa. Ela vem com a premissa de que é uma informação para todos, ou seja, está desmistificando um conhecimento que seria de alguma maneira reservado. Esse conhecimento ele é traduzido em instruções simples. Isso é muito interessante, é uma característica muito clara de fake news. Fake news, elas sempre trazem instruções. Elas sempre vão dizer, tipo, faça isso, faça aquilo, pense nisso, pense aquilo. É por isso que eu costumo classificar fake news como ferramenta de propaganda.
se eu tivesse que classificar isso dentro de algum campo, né, de informação, da transmissão de informação na mídia. Porque é basicamente essa função de uma propaganda, né? Te induzir, te levar a fazer uma determinada ação, a consumir um determinado produto, serviço, ou adotar uma determinada ideia. Então, fake news se comportam muito como propaganda, e a gente vai ter bem isso, olha. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos, básico. Uma informação direta, que na cabeça de muitas pessoas é simples, traz alimentos que são alimentos simples, que estão presentes no dia a dia do brasileiro, e no final vem sempre com aquela coisa de não guarde essas informações, né? Compartilhe também, tome cuidado e Deus abençoe. O que reforça muito o caráter do brasileiro. Então ele vai se alimentar de uma informação, vai transmitir uma informação que acaba sendo uma informação que é muito palatável, muito fácil de digerir, é muito fácil de entender. O que, verdade seja dita, mesmo eu sendo um cientista, vai na contramão da maneira que a gente publica artigos científicos. Por que vai na contramão? Os artigos científicos, eles precisam ser publicados com uma linguagem técnica, é fundamental. Não tem como a gente publicar um dado, um trabalho científico de uma maneira que não seja técnica, que não use os artifícios, que não use as palavras técnicas que a gente usa para discutir determinados assuntos. Por quê? Porque linguagem técnica facilita que esses dados sejam compartilhados e reproduzidos por outros pesquisadores. Mas, de maneira nenhuma, não existe cenário em que isso aqui vai chegar na população leiga, na população que não é especializada, com a mesma ênfase que essas fake news. Então, elas vão ter um apelo muito maior. Isso é a primeira premissa que a gente tem que saber para poder lidar com fake news. A segunda delas é uma outra vertente das fake news, né? A primeira está diretamente associada ao grau de educação e à fisiologia do indivíduo mesmo, a como a atenção dele é capturada. Mas o segundo tópico, ele, na verdade, já é um tópico que é muito mais agressivo, digamos assim, que é quando a fake news ela é usada como uma ferramenta, de fato, uma ferramenta de desinformação. Isso é tão sério que estudar fake news se tornou um novo campo do conhecimento, né? Isso é uma nova área da ciência. A gente tem pesquisadores que basicamente estudam como determinados assuntos são abordados e são tratados na população por diferentes redes sociais ao longo do tempo e quais são os principais disseminadores, os maiores disseminadores de fake news. Isso gera o conceito de bolhas, que a gente ouve muito falar também, né? Bolhas são grupos de pessoas que confiam umas nas outras, geralmente para transmitir informação. Então, geralmente, uma informação que nasce de uma determinada bolha, por mais verdadeira que seja, por mais precisa que ela seja, é muito difícil dela adentrar um outro grupo de indivíduos que têm pensamentos, alinhamentos diferentes da bolha da onde a vertente original saiu. A gente vai ver isso mais à frente em um estudo muito interessante que eu vou discutir com vocês, mas um outro aspecto também que eu queria trazer é exatamente como a informação hoje em dia ela trafega numa velocidade sem precedentes. Hoje em dia você consegue fazer com que palavras suas cheguem do outro lado do planeta tão rápido quanto o tempo que você leva para digitar. Isso não era uma realidade até uma década, 2 décadas atrás, talvez. Então, a gente está numa era que a gente nunca viu na história para transmitir informação. E exatamente por isso, informação, qualquer tipo de informação vai ser transmitida. Eu estou falando especificamente de Covid, mas se vocês pararem para pensar, o número de fake news de diferentes áreas, né, que ganhou território, sendo chamadas de teorias da conspiração, né, nos últimos anos, aumentou muito. Então, a gente tem, por exemplo, terraplanismo, a gente tem os indivíduos que são anti-vacina, a gente tem movimentos de história revisionistas que negam que determinados eventos do passado aconteceram ou dizem que eles aconteceram por outros motivos. E isso tem acontecido cada vez mais, numa frequência cada vez maior,
e fica cada vez mais difícil de rastrear, de saber qual é a origem, de punir, de controlar, porque isso não só é mentiroso, isso é criminoso. Então, baseado nisso, é aí que a gente entra. O que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer a respeito disso e como é que a gente lida com esse tipo de situação. Muitos de vocês devem ter, provavelmente, né, devem ter visto ou recebido algumas dessas fake news, ou devem ter entrado, acompanhado algumas dessas discussões, principalmente em grupos de família do WhatsApp, em grupo do condomínio, em grupos de esporte, da galera que joga futebol, ou, sei lá, da galera do trabalho. Sempre tem uma outra pessoa que compartilha inevitavelmente uma fake news, seja por falta de conhecimento, como o primeiro grupo de características que a gente discutiu, seja de fato por uma má intenção ou pela intenção de propagar uma determinada agenda, um determinado grupo de ideias. E qual foi a postura de vocês, assim? Eu conheço muita gente que simplesmente abandonou o grupo, bloqueou o pessoal e acabou com o assunto por aí. Eu conheço gente que entrou em discussões que duraram dias no chat do grupo para poder mostrar que a pessoa estava errada. Eu vou agora compartilhar com vocês algumas dicas, dar alguns insights e falar como é que a gente tem que se posicionar, como é que a gente pode agir e lidar com isso de modo a minimizar o impacto dessas fake news na sociedade. Eu já vou adiantar, não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, e é um trabalho que requer esforço ativo. Então, pensem lá no início, quando eu falei que a cada 5 dias eu desmentia na mídia uma fake news, isso era só em veículos de mídia, mas isso é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente em diferentes esferas do nosso convívio social. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar ou dizer para vocês era isso, tipo, todo estudante, todo profissional de ciências da vida é um especialista para a população. A gente tem como ideia, como visão, de que o especialista, de que o profissional de ciências da vida, né, é o cara que é a nossa referência. A gente, enquanto profissionais, tem referências de pessoas que estão muito à frente da gente. Então, no Brasil, pessoas que eu admirava desde criança eram, por exemplo, Drauzio Varela, em Ciências da Vida, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz. Fora do Brasil, vários outros pesquisadores também, alguns vivos, outros que já faleceram. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para uma pessoa que não é mão de obra, que não é especializada, desculpa, uma pessoa que é leiga, vocês são tão especialistas nesses assuntos quanto esses grandes nomes que a gente respeita. Eu não quero, não estou nem de maneira nenhuma me comparando de fato aos grandes pais e mães de determinadas áreas da ciência que a gente tem hoje em dia, mas um cientista, não importa quantos prêmios ele tenha tido, ele vai continuar sendo sempre visto como um cientista. Então não tenham medo de falar, não tenham medo de argumentar, porque às vezes a gente se sente meio impostor de eu ainda estou estudando, eu ainda não sou formado, ou poxa, acabei de me formar, me formei, mas eu não faço ciência, eu trabalho na clínica, ou o contrário, eu não trabalho na clínica para falar disso, eu trabalho na bancada. Essa foto, na verdade, sou eu, em 2018, e foi uma experiência muito interessante. Eu participei de uma competição que é basicamente aberta a todos os estudantes de pós-graduação do país, que se chama FameLab. Ela acontece em vários países, não só no Brasil, e a ideia dessa competição é muito interessante, porque ela é basicamente o seguinte: você tem 3 minutos exatos, você perde pontos se passar do tempo, para explicar um conceito científico de uma maneira clara, adequada, sem usar nenhum termo técnico e para uma audiência que é leiga. E essa competição julga a capacidade de você transmitir informação especializada para um público que é leigo. Os vencedores de cada uma dessas edições vai para a Inglaterra todos os anos para competir na versão mundial dessa competição. Então, em 2018 eu não ganhei, eu fui um semifinalista.
mas eu achei essa ideia maravilhosa, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vocês provavelmente já ouviram aquela frase do "a sua avó entende a sua tese de doutorado"? A frase tem algumas ressalvas, mas ela serve como exercício para a gente pensar como é que a gente se comunica com a população em geral. Vocês já pararam para pensar em como explicar um conceito científico, uma ideia, para alguém que não é da área? Engraçado porque eu me peguei fazendo esse exercício exatamente para essa competição. Eu tinha que explicar como vacinas eram feitas, por curiosidade, e o meu texto começava assim: as vacinas preparam nossas células. E aí eu me dei conta de que célula também é um conceito técnico, também é um conceito específico. A maior parte da população não entende célula de maneira tão intuitiva quanto a gente entende. Então, eu fui revisitando todos os conceitos, as ideias que eu tinha, e fui vendo que o trabalho que eu tinha para comunicar para a população era um trabalho diferente da academia, um trabalho diferente da nossa realidade, diferente de apresentar um artigo para uma determinada disciplina, é diferente de escrever um artigo. E a partir daí eu passei a fazer esse exercício. Toda vez que eu publicava, meu grupo de trabalho publicava algum artigo científico novo, parecido com aqueles que eu mostrei no início da apresentação para vocês, todo em inglês, eu fazia questão de, em alguma das minhas redes sociais, resumir o artigo da maneira mais simples que eu conseguia, para explicar para as pessoas do meu dia a dia o que eu fazia, o que eu pesquisava, qual era o meu projeto, o que eu fazia como cientista. E esse trabalho é muito interessante, porque ele me deu algumas perspectivas que são legais. O primeiro é a nossa concepção como profissionais, né, da ciência, profissionais da educação, muitas das vezes, de que a gente tem que deixar a pessoa sabendo 100%, tanto quanto você sabe de um determinado assunto. E isso é quase impossível. Isso é uma dica para vocês. Vocês precisam se comprometer, quando forem lidar com a população em geral, a explicar o básico, o mínimo que a pessoa precisa entender para aquele assunto. Um exemplo: se a gente souber, por exemplo, que o pH fisiológico, o pH da maioria dos organismos vivos, multicelulares, por exemplo, né, é algo em torno de 7, a gente saberia que naquela fake news é impossível um abacate ter um pH de 15, porque o pH nem existe. Ou então, se você conseguir explicar para uma pessoa que o vírus infecta ela muito rápido e se multiplica dentro das células, você consegue explicar por que não faz sentido, por exemplo, beber desinfetante, igual o Donald Trump falou lá por junho, mais ou menos, que isso podia combater o coronavírus, e algumas pessoas foram internadas por intoxicação por ingerir desinfetante. Então, quando vocês tiverem que comunicar ciência, falar de ciência, eu sei que a gente tem o sonho, o objetivo de falar de maneira clara tudo que a gente sabe de uma vez, de maneira muito simples e direta, mas pensem, façam esse exercício. Qual é o mínimo que a gente precisa informar para essa pessoa para ela não tomar uma decisão errada? Qual é a informação mais simples que eu posso transmitir para essa pessoa para ela saber que o que ela está falando, o que ela está propagando não faz sentido? Lembrando que a gente tem, de fato, vai lidar com pessoas a todo instante que transmitem a fake news porque não têm conhecimento, e as que transmitem a fake news porque elas estão mal intencionadas. Nas pessoas mal intencionadas a abordagem é outra, mas pessoas que, de fato, estão só transmitindo uma informação que elas desconhecem, o mais simples que você puder transmitir uma informação que combata aquilo, o melhor. Não precisa ser ultra detalhado. Isso foi algo até que me chamou muita atenção, porque eu via que a maioria das pessoas não consultava as fontes que eu colocava. E eu fiquei assim, poxa, mas as pessoas não querem tanto saber qual é a abordagem real, qual é a interpretação correta, por que elas não olham as fontes? Porque para a pessoa leiga, a fonte é você. Então, isso leva a gente a essa outra questão.
quando começou a pandemia no Brasil, eu viralizei fazendo uma thread, uma série de posts no Twitter sobre o novo coronavírus, como a gente se protegia. O nome do vírus não estava nem unificado na época pelo OMS, foi lá no finalzinho de fevereiro. E aí era uma série de tweets, se eu não me engano eram 10 pontos, 9 ou 10 pontos, e isso aqui viralizou. Foi muito estranho, porque no dia seguinte eu acordei e tinha 1 milhão de pessoas me mandando mensagem no Twitter, perguntando, tirando dúvida, veículo de comunicação. E só para mostrar para vocês, quase 4 milhões de pessoas leram essa informação desde a primeira vez que ela foi divulgada. Isso é quase o número de casos que a gente tem. Isso sem contar o alcance em outras redes sociais. Agora, imagina se cada profissional de ciências da vida tivesse ou assuma o compromisso de transmitir o conhecimento de maneira adequada. Nessa thread, né, nessa série, eu fiz questão de passar as informações da maneira mais simples que eu conseguia, da maneira mais leve que eu conseguia e mais bem-humorada. Se vocês acessarem a thread original, vocês vão ver que eu quase não uso termos técnicos, eu falo coisas muito simples, coisas que para mim eram senso comum, eu nem imaginava que isso ia viralizar, mas isso reforça o quanto informação adequada ela é necessária. E aí isso vem um outro ponto para a gente, que muitas vezes tem dificuldade de entender, que é o seguinte: nós, profissionais de ciências da vida, somos os profissionais que têm o compromisso de fazer fact-checking, né, que é checar se uma informação é verdadeira, checar se uma informação é adequada ou original. O cidadão não especializado, o indivíduo leigo, ele não tem esse compromisso, ele não tem essa obrigação. O peso de uma reportagem e o peso de um artigo científico para um cidadão é o mesmo. O peso de uma nota de WhatsApp e o peso de uma palestra de 1 hora sobre fake news é o mesmo para uma pessoa que é leiga. Então a gente tem que abraçar, a gente tem que adotar isso, porque faz parte do nosso exercício. Eu trouxe aqui para vocês o juramento dos biólogos. Quem já se formou provavelmente teve que declará-lo, e é muito interessante porque ele traz exatamente isso, né? Ele vai dizer que a gente jura, né, dentro das competências das funções da nossa atividade, exercer aquilo que a gente faz na biologia com honestidade, em defesa da vida e estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico. Ou seja, o compromisso com lidar com as informações sobre uma pandemia de maneira adequada é nosso. Não adianta a gente só ficar com raiva da pessoa que compartilha fake news. Não adianta só a gente bloquear a pessoa que compartilha fake news. Por mais que isso muitas das vezes deixe a gente frustrado, tome a nossa paciência, deixe a gente incomodado, é o nosso dever como profissionais trazer isso para a população de maneira adequada. Então pensem nisso. Vocês são especialistas também. Vocês são tão especialistas quanto qualquer outro especialista no assunto, porque para a pessoa que está do lado de vocês, a mãe, o pai, o cônjuge, o filho, você é o profissional de saúde, de ciências da vida mais próximo que ele tem contato. Então, você é a autoridade no assunto mais próxima dessa pessoa. Ao mesmo tempo, assuma esse compromisso, essa é a nossa função, e isso é algo que, fazendo, de fato, assumindo essa culpa um pouco, né, em conjunto, é algo que os comunicadores, né, algo que os cientistas negligenciaram por muito tempo, assim. A gente sempre teve um preciosismo muito grande de como comunicar a ciência. Só hoje em dia, só mais recentemente que a gente tem discutido a importância de comunicar a ciência de maneira simples, de maneira direta, de falar de ciência de uma maneira que seja descomplicada para a população, mas há muito tempo atrás era o contrário, era bonito falar difícil, era bonito falar de maneira complexa. Se você parar para pensar, quando aparecia um especialista no jornal, na TV, era sempre assim, o cara vinha,
falava difícil e depois vinha um esquema do jornal explicando o que ele tinha falado. Então vinha um cara falando sobre o índice tal, sobre a proteína tal, sobre sei lá o que, sobre isso, sobre aquilo, e depois vinha o repórter traduzindo o que o especialista tinha dito. Quase como se o papel do especialista fosse só dizer: ei, eu existo e estou aqui, mas quem fala é, de fato, o jornalista. E hoje em dia não, a gente tem tido mais essa consciência da importância de cada um, de cada profissional de ciências da vida, de falar de maneira própria, de maneira adequada com as pessoas que estão à sua volta. E por que isso é importante? Porque a gente precisa ocupar os espaços em todos os ambientes de discussão que a gente possa ocupar. O que eu quero dizer quando eu falo precisamos ocupar espaços? A gente vive numa época onde a internet ela gera dinheiro, receita. A internet é um negócio. Ou seja, em qualquer canto da internet você vai ter gente tentando ganhar dinheiro com qualquer coisa. Ou seja, se você não falar de maneira adequada na internet, se não houver espaços ocupados por especialistas em assuntos, qualquer maluco ou qualquer pessoa mal intencionada vai ocupar aquele espaço e falar o que ela quiser porque recompensa. Então a gente precisa assumir essa postura como comunicadores também dentro da nossa profissão. Para ilustrar isso, eu trouxe uma pesquisa que é bem recente, ela é de 29 de setembro, é do Instituto de Pesquisa Americano. Posso compartilhar o link depois com quem quiser. E que, basicamente, essa pesquisa ela comparou em diferentes países como a população lidava com a ciência e como eles viam os cientistas dentro da população. E essa pesquisa, eu confesso, me deixou esperançoso de modo geral, mas especialmente triste por causa do Brasil. De modo geral, os cientistas eles são vistos com prestígio no planeta. Então, o ser humano, em geral, olha para o cientista e tende a ver o cientista como uma referência, igual a gente está discutindo agora. Mas no Brasil, esse cenário ainda está muito defasado. Então, eu trouxe alguns dos indicadores da pesquisa e comparar com algumas outras coisas com vocês. A primeira delas é que o Brasil foi o pior país, dentre os países pesquisados, por exemplo, no seguinte quesito. Eles perguntaram para as pessoas, né, para cada cidadão do país: olha, você acha que a ciência feita no seu país está acima da média? E só 8% dos brasileiros acreditam que os pesquisadores, que a ciência, que aquilo que é falado e feito de ciência no Brasil está acima da média mundial, ou seja, é de qualidade. O Brasil foi o pior país nessa categoria. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se a gente for olhar em um ranking de produtividade científica, o Brasil é o 14º país que mais produz ciência no planeta, dentre 240 países. Se a gente olhar não só produtividade, porque a gente tem algumas pessoas que discutem a produtividade não é um bom indicador, a gente tem que também medir relevância, o quão importante é o conhecimento científico, não só o quanto dele é produzido. O Brasil ainda assim fica em 24º de 240 países. A gente está entre os 10% países que mais produz ciência relevante, ciência de qualidade no planeta. E 92% da nossa população não acredita nisso. Na verdade, ainda pior, 92% da nossa população não acredita que a gente está nem na média. A gente está entre as melhores nações do mundo com todos os desafios, e aí os profissionais, os educadores de ciências da vida que estão assistindo isso vão parar para pensar, né, as dificuldades que muitos enfrentaram, provavelmente estudando em ambientes onde era difícil ter uma aula prática, às vezes era difícil entender um determinado conceito porque você não tinha um laboratório especializado, às vezes carecendo de professor numa disciplina porque não tinha especialista. E ainda assim, com essas dificuldades, o brasileiro consegue produzir ciência de qualidade dentro do país. Mas a população não percebe isso. Por isso a gente precisa ocupar esses espaços. Um outro ranking interessante é o seguinte: uma coisa interessante é, e guardadas as devidas proporções,
existe uma tendência geral de que essa discussão de ciência seja polarizada cientificamente. Então, no mundo em geral, a gente percebe uma tendência. Nesse caso, o quesito era o seguinte: você acredita muito que os cientistas fazem ou dizem aquilo que é certo, aquilo que é adequado de se fazer, né? Para saber se vocês não tinham algum tipo de viés, se você acredita que os cientistas têm algum tipo de viés político ou opinião política. Então, quanto maior esse percentual, mais se acredita que a ciência, de fato, ela é feita e usada pensando na melhoria da qualidade de vida, pensando no bem comum. E percebeu-se que no mundo, em geral, tem uma tendência a indivíduos que se autodeclaram como de esquerda acreditarem que os cientistas eles tomam as decisões e fazem aquilo que de fato é mais adequado, enquanto indivíduos que são de direita tendem a acreditar menos nisso. Se você é de direita ou de esquerda, você pode olhar e concordar ou discordar desse negócio, mas o Brasil tem uma situação que é muito singular. Na verdade, no Brasil, pelo menos nessa pesquisa, tantos indivíduos que se declararam dos dois lados do espectro político, né, ambos tendem a não acreditar, não confiar que cientistas fazem aquilo que é adequado. Ou seja, a maior parte das pessoas que tem, de fato, um viés político acredita que os cientistas são enviesados e não acredita na ciência, na maneira como ela é feita e como ela é comunicada. Fora de quem tem viés político também. Ou seja, as pessoas que se declaram de centro ou que não se declararam nem como direita, nem como esquerda, o panorama deles também não é muito diferente. Foi de 24% a 25% deles somente acreditam que os cientistas conseguem e fazem de fato aquilo que é adequado, aquilo que é necessário. Ou seja, a gente tem um país que luta para figurar no topo da ciência que é feita no planeta, mas que é desacreditado pela nossa população. Guardadas as devidas proporções, porque eu estou falando de esquerda, direita, eu estou falando que esse cenário é igual. Independente disso, o cenário que a gente tem atualmente da pandemia no país é ocasionado pela atual gestão, pelo atual governo, pela atual gestão de saúde. É interessante frisar isso, porque o Brasil, por muitos anos, foi referência mundial em doenças infecto-contagiosas. A gente foi membro fundador da OMS. A gente é o único país até hoje na história em que um único cientista conseguiu descrever um ciclo inteiro de uma doença. A gente é um país que tem um sistema público de saúde para doenças infecto-contagiosas que é referência mundial. A gente é referência mundial para tratamento gratuito do HIV e a gente tem desempenhado pessimamente no combate a essa pandemia por causa dos nossos governantes. Apesar disso, a gente ainda olha para a população e vê uma população que tem a ciência em descrédito. Aqui uma outra pesquisa, né, que compara alguns outros dois aspectos, né? A primeira delas é que, de fato, na esquerda a gente tem o dado que eu acabei de discutir com vocês, que a maior parte das pessoas tende a não acreditar que os cientistas fazem aquilo que é certo, aquilo que é correto, mas a gente tem um contraponto que é muito interessante, que é o seguinte: se você perguntar para essas mesmas pessoas, vocês acham que cientistas tomam decisões ou fazem julgamentos baseados em fatos? Mais da metade dos brasileiros acha que sim. Se você perguntar para resolver problemas, né, problemas públicos, né, problemas que são comuns a todos, vocês acham que a gente deveria confiar mais em pessoas que são especialistas, que são experts no assunto, do que em outras pessoas? E, apesar de não ser a maioria, um percentual mais elevado, 40%, 43% dos brasileiros acredita que sim. Então, a gente tem um cenário no país onde o leigo, ele acredita que o cientista faz ciência, mas ele não acredita no cientista. Ele não confia no cientista. Isso acontece por causa dessa ruptura de comunicação. A gente não comunica, a gente não discute isso de maneira adequada. É muito interessante esse perfil.
Isso aqui é só para pontuar para vocês. Eu prestei consultoria novamente para uma reportagem que saiu ontem na CNN Saúde. Está disponível no site deles, uma matéria escrita, que é uma pesquisa bem recente que aborda isso. Já concluindo a nossa conversa, né? O que eu sempre gosto de pontuar, fake news de saúde matam. Isso a gente tem que ter em mente o tempo todo. Fake news, em geral, elas são prejudiciais. Fake news, em geral, elas são danosas. Mas as fake news de saúde, elas têm o potencial de matar a curto, médio prazo. Quando você fala para alguém que abacate combate o coronavírus, que alho combate o coronavírus, a chance dessa pessoa manifestar sintomas, uma pessoa leiga, e não procurar auxílio médico porque ela confia que só a alimentação vai recuperar ela, aumenta. Ou seja, você aumenta a probabilidade da pessoa de ter uma complicação porque ela não procura assistência médica. Quando você diz, por exemplo, que um medicamento que pode causar contraindicação, né, como foi o caso da cloroquina, se for tomado em excesso, se for tomado de maneira desaconselhada, pode combater uma doença sem evidência para isso, você aumenta a chance, a parcela da população que pode sofrer complicações por causa disso. E essa pesquisa é muito interessante, é uma pesquisa encomendada pela CNN, por um grupo de consultoria de dados, e eles perguntaram para a população se a população tomaria, né, quais das seguintes vacinas, né, que são as vacinas que estão sendo desenvolvidas que já estão em fase 3. Então, a gente tem a vacina de vírus inativado da China, a gente tem também a vacina quimérica de Oxford, a vacina do EUA, dos Estados Unidos, a vacina da Rússia, e a maior parte da população disse que não tomaria a vacina da China. Isso foi em contrassenso contra as outras 3 vacinas apresentadas. A vacina da Rússia também teve um grau de rejeição ligeiramente mais elevado, mas a vacina da China, né, que é de uma empresa chinesa, que é a vacina Sinovac, ela teve um índice de rejeição altíssimo na população brasileira. E por que isso? Qual é a diferença? Se você perguntar para uma pessoa leiga por que ela não tomaria a vacina chinesa, muito provavelmente a associação que essa pessoa faz é uma associação baseada em fake news. Primeiro vem a associação clara de que o vírus, os primeiros casos surgiram na China, então provavelmente é uma conspiração, porque a doença e a cura viriam do mesmo lugar, a doença e a solução viriam do mesmo lugar. Segundo, porque a China é um regime de esquerda e a gente tem uma polarização política muito grande dessa conversa ao longo dos últimos anos, mas a gente não tem nenhuma evidência que possa contradizer ou que não suporte a eficiência, a possível eficácia da Sinovac contra o coronavírus ainda. Os dados dela vão ser publicados em algumas semanas da fase 3, e isso é simplesmente achismo da população. Por quê? Porque o discurso, porque o conhecimento científico ele não chega de maneira simples nas parcelas da população. A população tem dificuldade, por exemplo, por causa dessa falha nossa, em entender se quer que as vacinas que a gente usa e toma são seguras. Quem dirá vacinas que têm sido feitas com tanto rigor durante uma pandemia, sendo testadas em tantos lugares diferentes. Então fica esse exercício, fica essa conclusão para vocês, e eu gostaria, provavelmente essa discussão da vacina, né, já estou trazendo para vocês, vai se acentuar nos próximos dias, talvez ao longo dos próximos meses, conforme a gente fique mais próximos de uma vacina que seja eficiente, né, e já comece a escalonar produção e distribuição. Então já se preparem para explicar, para abordar as pessoas. Vacina, como a gente já discute há algum tempo, não é só uma decisão individual. Vacina é uma questão de proteção global, de proteção de grupo, da preservação da saúde do grupo. Então é fundamental que a gente tenha uma adesão elevada da vacina. Não adianta nada a gente ter uma vacina que seja eficiente se a adesão não for alta. Então, articulem-se, argumentem, estudem e dialoguem de maneira simples, porque é sim o nosso trabalho combater essas fake news. Então, muito obrigado. Estou aberto a esclarecer quaisquer pesquisas, quaisquer dúvidas, quaisquer outros assuntos que possam surgir. Vocês podem também me procurar nas minhas redes sociais.
Twitter, Instagram, Facebook. Se quiserem mandar e-mail também, conversar um pouco mais sobre meus outros projetos, sobre minhas pesquisas atuais. Atualmente eu estou estudando esse grupo de proteínas aqui, que a gente tem dentro de uma série de células do nosso corpo, principalmente células do sistema imune. Esse conjunto de proteínas ele serve como um triturador de lixo para a célula jogar fora o que ela não precisa mais, principalmente de proteínas. E eu estou estudando, não só em chikungunya, mas também na Covid agora, como a doença desregula isso. A gente tem já uma série de doenças que a gente sabe que são causadas porque esse triturador de lixo ele é desregulado durante a infecção e a célula ou não consegue jogar fora tudo que ela precisa, ou ela acaba jogando fora coisa demais e acaba morrendo no processo. Então eu estou estudando isso agora para a Covid, para chikungunya também, que é o tema da minha tese de doutorado. Espero em breve ter novas notícias, espero em breve ter coisas interessantes para poder discutir e apresentar para vocês também. Muito obrigado. Muito obrigada, Rômulo. O pessoal no chat está elogiando bastante a palestra, o pessoal comentando sobre exemplos, né, de vida, do que já presenciaram, do que já ouviram, desde o fato das farmácias começarem a vender muito sabonete antibactericidas, porque, né, a pessoa fala, então, o sabonete vai ajudar a combater na questão do vírus, sendo que, né, enfim, pra gente que é da área, a gente sabe que, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. E nisso, o pessoal também falando sobre a questão da importância, né, da divulgação científica, da gente, realmente, a gente ter esse papel principalmente a gente como aluno, que a gente tem essas atividades de extensão na faculdade, da gente poder passar o conhecimento científico para a população. E nisso também a gente tem algumas perguntas. Eu vou começar com a pergunta da Letícia Almeida, e ela disse assim, hoje em dia muitas pessoas ficam com raiva quando a gente desmente essas fake news, né? Mas como é que a gente pode passar essa informação sem que isso aconteça, essa coisa de raiva? Tipo, a gente tenta falar para a pessoa que aquilo está errado, mas ela acaba ficando com raiva da gente. Então, isso é uma coisa que foi um desafio para mim por muito tempo também. Principalmente, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês prático que acontece comigo o tempo todo. Na pandemia atual, igual eu falei, sobre as decisões do atual governo que levaram a muito do cenário que a gente tem da pandemia no país agora. Essa é uma coisa que está diretamente ligada à pandemia. Mas quando eu começo a conversar com alguém que é alinhado ao governo, ou que é um apoiador do governo, se eu começar com essa afirmativa e depois tentar explicar qualquer outro conceito científico, eu já perdi a pessoa. Porque ela parte do pressuposto de que uma afirmação que para ela é inegavelmente correta, uma ideia que para ela é inegavelmente correta, eu estou começando já dizendo que é mentira. Então, provavelmente, tudo que eu vou dizer em seguida é mentira. E essa foi a postura que eu adotei muito quando eu tinha que explicar conceitos básicos da ciência, conceitos básicos de pesquisa. Eu sei que nesses tempos a gente tem que se posicionar, a gente não pode ficar calado, a gente tem que tomar lados, defender aquilo que a gente acredita, aquilo que é o correto, mas para defender assuntos que são cientificamente adequados, são cientificamente acurados, explicar como funciona uma vacina, explicar o que o vírus faz, como um vírus infecta uma pessoa, eu sempre parto de uma perspectiva de neutralidade politicamente falando. Porque eu não quero, não posso quebrar a confiança da pessoa que está me ouvindo. Por que eu estou dizendo isso? Não que a questão política seja uma questão menor, mas no primeiro instante, desmentir esse aspecto de saúde, ele toma uma dimensão maior, porque o cara pode tomar uma decisão errada por ter um conhecimento errado e fazer aquilo. Guardada a questão da discussão política, e aí depois que isso passa, eu me manifesto, falo, inclusive tem uma série de reportagens também, de entrevistas, onde eu discuti o posicionamento, por exemplo, do governo na pandemia, para o Nexo, para o Estadão. Mais interessante é que muitas vezes as pessoas ficam ofendidas mesmo, a gente tem esse sentido, essa sensação de é a minha verdade contra a sua verdade, o que você está falando é a sua opinião, o que eu estou falando é a minha opinião. Uma coisa que geralmente me ajuda, quando eu realmente engajo numa discussão, numa troca de
numa conversa sobre uma troca de conhecimento, né, eu geralmente abordo a pessoa, tipo, eu deixo ela falar. Então, por exemplo, a pessoa vai me dizer assim, vacina não funciona, ou sei lá, vacina é para controle da população, ou vacina causa autismo. E a primeira coisa que eu faço é por quê? Quando você se inclina a ouvir, isso claramente estou falando no pessoal, né? Estou assumindo que a gente está numa conversa pessoal. Quando você se inclina a ouvir uma pessoa, a tendência é de que ela se mostre inclinada a ouvir você em seguida. Então a gente sempre vem com a sensação de, não, vou chegar, vou falar e é isso, e vou arrasar no meu argumento, vou lançar aquela frase de efeito e acabou. E a pessoa vai olhar a tua frase de efeito e se ela não estiver inclinada a confiar em você como uma fonte de informação, não vai acontecer nada, assim, você arrasou na sua cabeça só e nada mudou. Então, geralmente, quando eu abordo uma discussão, a pessoa vira para mim e fala, a vacina não funciona. Não, mas não funciona por quê? Quando você fala de vacina, igual há muito tempo atrás, sempre que alguém vem me perguntar, muitas das pessoas que convivem comigo sabem que eu trabalho com vírus, mas muitas pessoas vêm me perguntar sobre outras coisas de biologia. Então, Rômulo, tal coisa, você viu a cura do câncer? A primeira pergunta que eu faço é, que câncer? Cada câncer é uma doença muito complexa e muito diferente nas suas manifestações. E muitas vezes a pessoa não tem essa percepção. Então, quando você faz a pessoa mesma falar e muitas das vezes começar a pensar, articular o que ela está querendo dizer, isso já ajuda você a trazer um conhecimento científico mais simplificado. Então a cloroquina funciona contra o coronavírus. Não, mas funciona como? Funciona por quê? Porque usaram no hospital tal e os pacientes não morreram. Não, tá, mas qual hospital? Esses dados estão públicos? Você consegue acessar esses dados no Ministério da Saúde, me mostrar? Não quero, não posso. Tá, mas a Covid tem um índice de morte, de letalidade 1% estimado atualmente. Então, 99% das pessoas diagnosticadas com Covid que tomarem qualquer coisa que não seja tóxica vão sobreviver, naturalmente. É por isso que a gente precisa de um estudo científico para poder mostrar que um tratamento funciona. E aí vem a ideia de você discutir tratamento e controle, sem ter que falar para a pessoa que você está discutindo tratamento versus controle, sem ter que explicar placebo, de uma maneira muito simples, introduzir um conceito básico, mostrar para ela. Então, existem alguns artifícios. Isso acontece ao longo do tempo, assim, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quanto mais vocês falarem, mais habituados e mais prático vai ser para vocês falar. No início vai ser difícil, no início vocês vão travar, mas com o passar do tempo vocês vão se sentir mais confiantes, vão conseguir tratar certos assuntos com mais naturalidade. Eu prometo que eu vou responder as próximas perguntas mais curtas, porque eu sei que o tempo está estourando. Desculpa, pode falar. Então, a gente tem duas perguntas que acabam se ligando, né, que são em relação às vacinas, né, que eu acho que a maior esperança agora da gente é realmente a vacina para a gente poder acabar com isso daí e voltar ao normal, né? Sim. Então, a Stephanie e a Juliana, elas fizeram perguntas relacionadas à vacina. A Stephanie falou que, assim, mas já falaram, né, que a vacina, ela seria realmente só aplicada para quem é de linha de frente, né, para pessoas que são do grupo de risco ou então profissionais da área da saúde. E também a dúvida da Juliana encaixando com isso é que se você acha que a vacina pro Covid-19 vai ser anual, igual a da gripe, que a gente vai ter que ficar tomando ela com frequência, ou será realmente feita em uma dose igual que a da febre amarela, sem ser fracionada, que a gente toma de uma vez e está imunizado, pronto, acabou. Então, essas duas perguntas são muito boas. A primeira delas, né, respondendo muito rapidamente, depois que a gente tiver uma vacina eficiente, no instante em que a gente souber, assim, olha, os dados realmente bateram, fecharam, essa vacina aqui X é uma vacina boa quando a gente diz uma vacina boa, a gente quer dizer uma vacina que é segura, uma vacina que produz, né, resposta imune no seu corpo, ativa o seu sistema imunológico, né, deixa o seu sistema imunológico preparado contra aquela infecção, e isso dura algum tempo. Então, você tem que ter esses três aspectos sempre. Não adianta ter dois e ela não ser segura. Não adianta ela ser segura e não fazer nada também contra a doença quando você for infectado. Então, no instante que a gente tiver uma vacina boa, começa uma corrida com o tempo para fabricar vacina suficiente para todo mundo. Então, a gente não tem, de fato, como fabricar 7, 8 bilhões de doses com uma única empresa no planeta produzindo, uma única fábrica de vacina produzindo.
o Brasil tem um dos maiores complexos de produção de vacina do mundo, o maior da América Latina, que é, de fato, Biomanguinhos, Farmanguinhos, né? E o Butantan também, em certo aspecto. E a gente consegue produzir vacinas a baixo custo, de maneira gratuita, na casa das milhões de doses por ano. Ainda assim, essas milhões de doses são por ano, não é em um mês, em uma semana. Então, a gente vai demorar até, de fato, conseguir imunizar toda a população brasileira. Então, muito provavelmente, a lógica de imunização deve ser: não vão ser imunizadas as pessoas que tiveram já Covid recentemente, provavelmente. E a lógica da imunização vai ser, provavelmente, profissionais de saúde e grupos de risco. Em seguida, outros profissionais que são considerados essenciais e provavelmente profissionais de alto escalão, governantes, etc. Em seguida, o resto da população. Então, muito provavelmente, a ordem vai ser essa. Tem alguns grupos que já estão discutindo isso, mas a gente ainda não tem um consenso. Agora, respondendo a outra pergunta, o novo coronavírus ele não parece ser um vírus que muta tão rápido quanto o vírus da gripe. O vírus da gripe, a gente tem que tomar vacina todo ano, não é porque a vacina perde a eficácia. É porque o vírus da gripe ele consegue fazer uma coisa que a gente chama de recombinação, né? Existem vários tipos de vírus da gripe diferentes e eles conseguem se misturar entre si quando um animal ou quando um ser humano é infectado com mais de um tipo ao mesmo tempo. Isso gera um novo tipo. E o vírus da gripe faz isso tão bem, tão rápido, que todo ano a gente tem vírus novo da gripe surgindo e aumentando a chance de ter um surto. Então a gente tem que sempre tomar a vacina contra a versão do vírus da gripe que está circulando mais no momento. Isso é definido todos os anos pela OMS com algumas outras organizações em conjunto. E exatamente por isso que a gente tem que tomar vacina todo ano. O novo coronavírus não parece ser um vírus que muda tão rápido, já calcularam a velocidade de mutação dele, é parecida com a do outro SARS, do primeiro SARS e com alguns outros coronavírus. Ele é um vírus que é considerado, a taxa de mutação dele é bem lenta, a gente não tem evento de recombinação visto na natureza, então é muito provável que a gente não tenha que ficar tomando essas doses, essas vacinas para sempre. A gente vai ter sim que adotar protocolos mais rígidos para lidar com microsurtos que podem acontecer no futuro, em populações que não tenham sido vacinadas, ou caso a gente tenha alguma outra variante e tal, mas provavelmente a gente só vai ter que se vacinar uma ou duas vezes, depende da eficácia. Muito provavelmente, dependendo da estratégia, pode ser que a gente tenha que fazer dose fracionada, né, que é aquela dose onde a gente confere uma proteção que é temporária, curta, 1, 2 a 5 anos no máximo, né, se a vacina for capaz de proteger por esse tempo, para que a gente tenha tempo de produzir dose suficiente para vacinar todo mundo de maneira adequada. Beleza, perfeito. Rômulo, muito obrigada pela sua participação. O pessoal tá aqui, muito feliz, com as suas explicações, com as dúvidas que foram tiradas. Eu acho que agora a gente vai ter que encerrar, né, porque também o caso do horário, senão o pessoal vai puxar minha orelha talvez um pouquinho, mas eu, Bárbara, estou muito feliz de ter você aqui, porque você é um amigo meu, sabe, que eu já falei isso para ele pessoalmente, que ver as conquistas dele também é uma conquista, eu como amiga e também parceira de profissão, eu fico muito feliz, sabe, com isso. Então, para mim, para o pessoal da comissão organizadora, é um prazer de ter você aqui com a gente, já que a gente da comissão organizadora e a gente organiza do Polo de Caxias, ver alguém que saiu daqui também, que é de Caxias, e ir para o mundo, é a coisa mais feliz para a gente. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Volte sempre, os portas sempre vão estar abertos aqui para te receber, e a gente é chata, a gente procura mesmo, a gente perturba. Não, assim que é bom, com certeza. E, gente, é isso, a palestra. Estamos encerrando aqui essa palestra. 4 horas a gente volta com mais uma. E muito obrigada pela participação de todos. Um beijo. E, Vanessa, é com você. Você que é a dona do negócio aí, que sabe mexer no negócio. Resolve os esquemas, minha filha. Valeu, gente. O formulário a ficha, né, galera? Não se esqueçam, tá? Que temos a ficha para os certificados, elas vão ficar disponíveis até às 6 horas
Então preencham para vocês ganharem o certificado bonitinho de vocês com as horas, porque a gente sabe que horas é importante.